Oi, eu me chamo Tatiana e sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo. Minha pesquisa é intitulada como Fragmentação do Território e Expansão Urbana, Elites Locais e a Formação do Capital Incorporador no Sul do Pará, e teve como orientador o professor Dr. Raul Ventura Neto. A região conhecida como Sul do Pará é formada por um intenso processo de reestruturação espacial, conduzido por uma dinâmica de mobilidade do capital e da força de trabalho, próprios da condição de fronteira de acumulação que essa região da Amazônia vai assumir a partir dos anos 1970. Nas áreas de fronteira surgem novas frações do capital e do trabalho, produzindo perfil de luta de classes e, sobretudo, a reconfiguração dos seus espaços urbanos, com um novo padrão de hierarquização em novos e antigos núcleos. Essa pesquisa busca entender como as elites regionais oriundas de atividades ligadas ao extrativismo de aniquilamento se tornaram o principal braço financeiro da Buriti Empreendimentos Imobiliários, uma incorporadora especializada na produção de loteamentos em áreas de antigas propriedades rurais, e o papel que os investimentos em imóveis, em especial lotes urbanos, passaram a ter na dinâmica de redirecionamento de excedentes acumulados com atividades extrativistas associadas à extração de madeira de lei. O momento em que a região sudeste do Pará passa a ser colonizada corresponde a um período de estagnação geral da rede urbana amazônica. Até o final do século XIX, a região era ocupada por indígenas da tribo Kayapó. Parte desses indígenas era assistida pela missão dominicana, que chegou à região em 1896. O contato foi pacífico, já que os indígenas já tinham tido contato com os sertanejos nordestinos que chegaram à região 3 anos antes. Esses sertanejos seguiram a trajetória natural de expansão de novas terras para o rebanho, e, em conjunto com a necessidade de fuga dos conflitos causados pelas disputas de terras entre os estados de Goiás e do Maranhão, fez com que alguns grupos cruzassem o rio Araguaia e chegassem à margem paraense. Em território paraense, os sertanejos e os demais grupos passaram a viver uma economia de subsistência não mercantil, com raras transações comerciais. Foi durante o período da economia da borracha que alguns dos produtores pecuários sertanejos ampliaram significativamente o seu poder econômico. Nesse contexto, a região do Araguaia se tornou uma fornecedora de matéria-prima para as indústrias americanas e europeias, atraindo migrantes nordestinos e aviadores comerciais para a região. Com o crescimento demográfico, houve a intensificação das relações econômicas e o dinheiro passou a fazer parte das relações de produções locais, antes baseadas no escambo. Na região, a espécie de onde se extrai o látex era o caucho, espécie na qual a retirada da goma resulta na derrubada da árvore. Por conta disso, a frente extrativista avançava constantemente, colaborando para a formação de pequenos núcleos que serviam como pontos de apoio, cada vez mais distantes da região central de Conceição do Araguaia. Com o fim do primeiro período áureo, a goma elástica e a população da região reduziu drasticamente, e o fluxo de pessoas que transitava nos núcleos de apoio quase desapareceu, restando então áreas previamente já percorridas para serem exploradas pela atividade pastoril. Nesse período, a região volta ao isolamento, a economia se torna basicamente de subsistência e permaneceu assim até a Segunda Guerra Mundial, quando houve um breve surto econômico devido ao aumento da demanda mundial por borracha. Após isso, com o avanço da industrialização do país e a necessidade de integração do mercado nacional, houve a ampliação da malha rodoviária para promover a circulação de pessoas e mercadorias. Tal fato dá início a um período de abertura de frente pioneira de colonização que acompanha a expansão rodoviária pela Amazônia, estabelecendo eixos de ocupação humana em terra firme e gradativamente substituindo o transporte fluvial. Sendo assim, a construção da rodovia Belém-Brasília foi um meio de abertura para novos mercados e também redirecionou os interesses das elites agrárias paulistas para a ocupação da Amazônia. Os investimentos paulistas nas atividades agropecuárias teve início com a privatização das terras públicas estaduais da região, e foi o que ocorreu na formação da Fazenda Santa Teresa. A partir de 1956, a especulação imobiliária alcança a região com a consecutiva titulação de latifúndios decorrentes da necessidade de expansão da fronteira agrícola. Entre 1960 e 1963, a companhia dona da Fazenda Santa Teresa e outros especuladores menores já haviam comprado uma parcela significativa da área onde a pecuária capitalista se instalou, e que foram áreas abrangidas pelos planos de desenvolvimento para a Amazônia do governo militar por meio da Sudam. Sendo assim, o investimento que a Fazenda Santa Teresa estava realizando, na verdade, era uma aplicação que visava fundamentalmente a valorização do preço das terras e da floresta. Simultaneamente a isso, o término da construção Belém-Brasília provocou uma corrida pelas terras marginais à rodovia, que se esgotaram rapidamente. O caráter especulativo que o mercado de terras passou a ter contribuiu para o aumento de casos de grilagem e, consequentemente, com o conflito agrário na região. A chegada da rodovia transamazônica atraiu um contingente populacional maior do que o previsto para a colonização oficial, e parte desses indivíduos não conseguiu se tornar proprietário de terra, o que fez com que seguissem adiante para regiões de fronteira mais à frente.
O acelerado deslocamento da frente pioneira sobre as terras já ocupadas pela frente de expansão e a consequente superposição dessas ocasionou um caráter de conflitos violentos. A partir dos anos 70, chegaram à região médias e grandes serrarias do sul do país, atraídas pelos incentivos fiscais e pela demanda internacional do mogno, espécie abundante na região. A economia da madeira apresentava um caráter cíclico, que influenciava na geografia do desmatamento e na ocupação da terra, com um crescimento populacional rápido com a implantação da serraria, seguido do declínio da exploração e decréscimo da densidade populacional. Assim, as serrarias frequentemente tornavam-se pioneiras no processo de assentamento e consolidação do espaço urbano. Nos anos 1980, houve uma onda de emancipação dos municípios. Os desmembramentos de novos municípios têm destaque, pois a criação de novos processos e orçamentos municipais originaram novos recursos para a assistência pública. Com isso, as elites locais aproveitaram o repasse de recursos federais para consolidar seu domínio sobre a terra e a mão de obra. Além disso, as transformações decorrentes da incorporação da Amazônia no processo de expansão capitalista substituíram os rios por conexões terrestres como principal meio de transporte. E, a partir de então, surge um novo tipo de origem de núcleos de povoamento, localizados em áreas de terra firme, ou seja, ao longo das rodovias e em áreas de expansão da fronteira. Atualmente, há uma nova frente de expansão vigente na região, a Frente de Expansão Imobiliária, que acompanhou o crescimento e fortalecimento do setor imobiliário do país desde 2003, com o crescimento dos recursos disponibilizados pelo Estado. Dentre eles, o Minha Casa Minha Vida, que iniciou em 2009. Diante dessas circunstâncias, parte da elite ligada à lucrativa economia gerada pelo agronegócio e detentora de um extenso banco de terras na região passaram a investir no mercado imobiliário. A Buriti Empreendimentos é um exemplo dos investimentos nesse mercado e faz parte de uma rede que desenvolve atividades em diversos setores e tem suas origens vinculadas à indústria de extração de madeira e da agropecuária. Atividades intensamente estimuladas pelas políticas de incentivos fiscais da Sudam, no sul do Pará, as quais a relação primordial é o controle fundiário. Um dos principais nomes da Buriti Empreendimentos é Moisés Carvalho Pereira, também conhecido como um dos reis do mogno. Estima-se que 80% da madeira extraída na Amazônia é ilegal, e Moisés está ligado a madeireiras envolvidas no mercado legal, como a madeireira Juari. Assim, o dinheiro ganho com o comércio do mogno é lavado em outros empreendimentos, como concessionárias de automóveis, hotéis e empreendimentos imobiliários. A redução da atividade de extração de madeira resultou na mudança do foco dessa atividade para atividades de ocupação e muitas vezes de grilagem de terras públicas, visando a introdução das mesmas no mercado imobiliário. Assim, a transformação das frações do capital podem ser exemplificadas pelo processo de diversificação de segmentos comandados pelos 3 sócios da madeireira Juari. A rede formada por esses sócios inicialmente estava associada a atividades extrativistas e agropecuárias, assim como alguns setores de serviço. No entanto, a partir dos anos 2010, a quantidade de incorporadoras e empresas administrativas de ativos imobiliários cresceu consideravelmente, configurando 78% do total. A empresa de maior frequência entre os 3 sócios da madeireira Juari foi a Brasil Terrenos Holding, empresa vinculada à maior parte de empreendimentos da Buriti. Essa rede também possui uma grande diversidade de segmentos, e assim como a rede Juari, a partir de 2010, a rede se expandiu ainda mais para o ramo imobiliário, principalmente nos estados do Pará e Tocantins. Essa explosão de empresas no setor imobiliário acompanhou a alta constante dos preços das commodities e promoveu a ascensão de uma elite regional ligada ao agronegócio, ou seja, setores extensamente atrelados ao dinamismo e liderança de empresários oriundos de outras regiões do país, ou seja, presença do capital financeiro. Com o dinamismo econômico da região largamente favorável, as cidades do sul do Pará tornaram-se atrativas para o mercado imobiliário. A crescente valorização da terra na região gerou transformações de fazendas em terras urbanas de forma acelerada pela ação dos loteadores, tais como a Buriti, que utilizam a formação de cidades como um instrumento de acumulação do capital. Dessa forma, o sul do Pará e sua estruturação espacial reflete o modo como a região foi introduzida no sistema capitalista, como uma região exportadora. E como o povoamento, os processos migratórios e a organização da produção são até hoje resultado do funcionamento da economia mundial. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará, ao CNPq, à FAPESPA, à SAEST, à PROPESP e ao meu orientador.